Sejam todos bem-vindos. Acho que hoje a gente deixou uma surpresa para o diagnóstico, apesar de ser um diagnóstico muito frequente. Acho que muita gente acaba acertando o diagnóstico, mas eu acho que a literatura é muito pobre em artigo. Eu achava que valia a pena a gente conversar um pouquinho sobre a poiquilodermia de Sivati. E aí... Oi, Ítalo, tudo bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa afecção, que é a poiquilodermia de Sivati. A poiquilodermia de Sivati, ela é uma entidade muito frequente, extremamente frequente, em mulheres normalmente na perimenopausa e pessoas que tiveram uma exposição solar intensa. Primeiramente, eu queria saber se todo mundo aí sabe o que é poiquilodermia. Quem não souber, coloca não, porque aí eu explico desde o início. A gente tem várias síndromes que têm poiquilodermias, mas a poiquilodermia solar ou poiquilodermia de Sivati é a que a gente vai abordar hoje. Lembrar que a poiquilodermia, ela vai ter um aglomerado de achados clínicos que vai sugerir essa lesão. O primeiro achado é que normalmente a gente vai ter telangiectasias. A segunda coisa é que a gente vai ter hiperpigmentação, manchas acastanhadas e também manchas hipocrômicas e áreas de atrofia. Então, para a gente considerar naquela área corporal que a gente está diante de uma poiquilodermia, ela tem que ter esses 4 achados. E é muito interessante que a poiquilodermia de Sivati, caracteristicamente, ela é numa área muito fotoexposta. Então, ela acomete muita região do pescoço, poupando a região supraioide, tá certo? Pode acometer a parte do rosto também e o V do decote. Esse V do decote, ele é muito interessante, porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório da gente querendo tratar essa mancha. Só que quando a gente analisa, que a gente vai explicar ao paciente, a gente diz, olha, não é só uma mancha que passar um creme. Existe uma alteração vascular, existe uma alteração das fibras elásticas que a gente precisa conduzir. Então, eu acho que o tratamento da poiquilodermia de Sivati, ela é bem desafiador o tratamento. Eu acho que cada vez que a gente conseguir entender melhor essa patologia, a gente vai conseguir conduzir melhor. Eu acho que ainda carece de estudos. Só para a gente entender, a poiquilodermia de Sivati, ela é uma poiquilodermia adquirida, uma poiquilodermia crônica. E o mais interessante é que ela foi diagnosticada e foi descrita pela primeira vez na literatura em 1908. E em 1928, mais ou menos, Sivati avaliou 3 pacientes e descreveu recebendo o nome da doença. Então, na verdade, é um achado clínico que sugere que o paciente teve um fotodano maior do que o esperado. A gente acredita que a gente sabe que a etiopatogenia ela não é bem esclarecida, infelizmente, da poiquilodermia. E o que a gente sabe é que os raios ultravioletas eles fazem parte dessa etiopatogênese de forma intensa. E a exposição solar cumulativa seria a mais importante de todas. A segunda coisa é que acredita-se que pode existir também uma questão hormonal. Daí que acontece mais em mulheres que em homens. Acontece em homens também, mas muito mais em mulheres. E existem estudos de, por exemplo, 80% dos pacientes selecionados foram mulheres e 20% foram de homens. Então, existe uma proporção muito mais alta em mulher e sempre muito na fase perimenopausa. Então, acredita-se que existe sim um componente hormonal na poiquilodermia de Sivati, certo? Uma outra coisa que se sugere, alguns autores defendem e outros ainda questionam um pouquinho, é a possibilidade do uso de cosmético nessa região cervical, uso de perfumes, uso de cremes que podem talvez fazer ou uma fototoxicidade ou uma fotossensibilidade, ou seja, uma fotoalergia, que pode favorecer essas alterações poiquilodérmicas. E acredita-se também que tem um componente genético. Então, a gente vai para o quadro comportamental, que é a exposição solar cumulativa. A gente vai para o componente hormonal, mais em mulheres da perimenopausa. A gente vai
para um padrão de poiquilodermia de Sivate, que tem um componente de cosméticos que podem favorecer, e o último seria o padrão genético. Houve já artigos científicos que descreveram, não são tantos, que, por exemplo, teve uma pesquisadora que ela avaliou 2 famílias e ela sugere que a poiquilodermia de Sivate também tem um componente genético autossômico dominante. Então, porque ela foi estudando famílias e foi em relação à exposição solar e o aparecimento das lesões. Uma coisa muito interessante é que, hoje em dia, a gente sabe que a poiquilodermia de Sivate ela deve fazer diagnóstico diferencial com várias outras patologias. A gente não tem muita dúvida diagnóstica. Eu acho que, na verdade, o caso de hoje foi um caso justamente só para a gente puxar esse assunto, porque, na minha opinião, não sei o que vocês acham, mas o mais desafiador da poiquilodermia é o tratamento. É a gente ofertar ao paciente uma possibilidade de tratamento assim importante. O que os estudos mais atuais, eu posso dizer assim que eu fiz uma revisão no PubMed, e mais atuais, eu acho que o de 2022 mostra achados dermatoscópicos. Foi um estudo grego que avaliou a poiquilodermia e tentou classificar os padrões dermatoscópicos da poiquilodermia. Antes de eu falar da dermatoscopia, eu vou falar do achado clínico. Então, a gente classifica a poiquilodermia, a gente define no exame físico como uma mancha de um padrão reticular de rede, com telangiectasias, com presença de hiperpigmentação, de hipopigmentação em áreas de atrofia. Então, a gente vê mesclado. Mas existem 3 tipos clínicos de poiquilodermia de Sivate. Alguém saberia dizer? Vou contar para vocês. A gente tem o tipo eritema telangiectásico, que é justamente quando a gente vê muitos vasos, isso chama atenção. Esse padrão é um padrão que, inclusive, muitos autores, eles falam que existe uma interseção da poiquilodermia de Sivate com a rosácea. Não sei se já vários de vocês já leram sobre isso. Existe como se fosse uma associação, mas que com o uso de outros adventos, com estudos histopatológicos da poiquilodermia, não se conseguiu configurar tanto. Se configura muito por patologias que vão gerar telangiectasias. E ponto. E aí, o eritema telangiectásico é quando o paciente fica bem realmente, você vê muito mais eritema que hiperpigmentação. O segundo tipo, o tipo 2, é o tipo pigmentado. É o tipo de poiquilodermia de Sivate que a gente realmente vê muito mais máculas hiperpigmentadas. A gente acredita, histologicamente, já foi pesquisado que existe uma agressão de interface, isso faz com que exista uma incontinência pigmentada, deixando um aspecto mais amarronzado. E o terceiro tipo de poiquilodermia de Sivate, o terceiro tipo clínico, é o misto, em que haveria quase uma equivalência do padrão eritema telangiectásico para o padrão pigmentar. A gente precisa sempre pedir biópsia? Não. A gente não precisa pedir biópsia para diagnóstico de poiquilodermia de Sivate. O diagnóstico é clínico, com esses achados que a gente falou no início. Mas, hoje em dia, a dermatoscopia ela faz tão parte da gente, né? Que hoje em dia a gente tem alguns estudos. Tem um estudo de 2023 desse ano, ou foi do ano passado, 2022, se eu não me engano. Posso depois colocar nos stories para vocês o estudo. Que ele foi fazer a dermatoscopia dos pacientes. E aí o interessante foi que eles sugerem que existem 4 padrões dermatoscópicos principais na poiquilodermia de Sivate. E o primeiro padrão dermatoscópico seria um padrão reticular. É muito interessante que esse padrão reticular, ele não tem a ver com a rede pigmentada, reticular de rede, que a gente pensa quando a gente faz dermatoscopia de lesão melanocítica. Não é isso. Então, o padrão reticular da poiquilodermia de Sivate é porque eles consideram que o padrão vascular das telangiectasias finas e lineares, eles se encontram fazendo um aspecto de rede. Então, o aspecto do padrão reticular é por vaso, não é por pigmento.
Achei assim, não sabia disso, porque na maioria dos nossos livros não tem, quando se fala de poiquilodermia, não se fala dos achados dermatoscópicos. E eu achei esse artigo muito interessante, eu vou postar para vocês, porque ele mostra que existe um padrão em rede. E esse padrão reticular, ele seria tipo assim, o mais comum nesse estudo. O segundo padrão seria um padrão em que a gente teria, eles chamam de padrões em pontos brancos e em pontos vermelhos. Eles acreditam que a forma da anastomose das telangiectasias gera áreas redondinhas de hipocromias. E essas áreas redondinhas de hipocromias e áreas eritematosas fica como se fosse um aspecto em confete. E esse aspecto em confete é interessante, porque dermatoscopicamente não foi o mais frequente, mas eles encontraram uma percentagem boa de pacientes também. Então, é um novo tipo de achado dermatoscópico que eu achei que vale a pena. Foi, Paulo, você achou? Pois é, às vezes a gente acha como se fossem uns confetezinhos, né? E quando você vai olhar, a parte branca não é atrofia, é porque está entre os vasos. Então, eu vou colocar tanto a foto do artigo quanto a imagem com a legendazinha para vocês printarem e poderem deixar no celular para poder confrontar. Uma coisa interessante um terceiro achado que eu achei bem interessante é que eles falam assim, é um padrão de combinação de um padrão de vasos lineares e de vasos pontilhados. Deixa eu me explicar bem, o nome do padrão é todo esse, uma combinação de vasos pontilhados e vasos lineares de telangiectasias. E o interessante é que fica um aspecto de espaguete com almôndegas, que a gente só usa isso no malacésia e na pitiríase versicolor, mas eles estão dermatoscopicamente usando isso. E aí você vê os vasos lineares e uns vasos em pontos. Esses vasos em pontos é porque na dermatoscopia eles são verticalizados, então a gente vê como um ponto, olhando de cima com o dermatoscópio. E os vasos que são lineares, eles são vasos que eles estão horizontais, a visualização da gente do dermatoscópio. Então, esse aspecto de espaguete com almôndegas é um aspecto de padrão vascular também da dermatoscopia da poiquilodermia de Sivatte. Eu achei super interessante. O quarto e último tipo principal de padrão dermatoscópico que foi descrito nesse artigo mais recente é um padrão inespecífico. Sempre tem isso, né, em dermatoscopia, um padrão inespecífico. Que ele não consegue, tem a presença de vasos, telangiectasias, mas é um padrão mais aleatório, que eles não conseguem classificar com vasos lineares irregulares, numa quantidade importante na região fotoexposta, mas que eles não conseguem classificar em nenhum desses padrões anteriores. Também a gente pode, na dermatoscopia, achar as lesões acastanhadas que a gente vê, que são um padrão mais de máculas acastanhadas, que tem tanto um padrão de hiperproliferação melanocítica, em que a gente tem uma produção maior de melanina, quanto alguns estudos, inclusive tem uma tese de doutorado, que ela faz biópsia da poiquilodermia, e que ela vê que tem um padrão também de incontinência pigmentar ali, daí tão difícil às vezes, a gente até consegue tirar os vasos e alguns no laser, e às vezes a gente não consegue clarear tanto como a gente queria na parte de pigmento. Então, eles falam nesse parte, quando teve esse estudo de doutorado, de biópsia de poiquilodermia de Sivatte. Uma coisa muito interessante, pessoal, é quando a gente começa a pensar nos diagnósticos diferenciais de poiquilodermia de Sivatte. E aí alguém conseguiria dizer, a gente tem a poiquilodermia de atrofia vascular, a gente tem a poiquilodermia associada a doenças do tecido conjuntivo. A gente tem várias síndromes com poiquilodermia, e normalmente essas síndromes elas são bem mais localizadas, essas poiquilodermias, mas que o paciente tem outros achados sindrômicos tanto. Então, acho que o diagnóstico da forma clínica, da gente encontrar os 4 achados da poiquilodermia, que eu vou repetir para quem eu estou vendo que entrou um bocado de gente, que é a presença de telangiectasias, a presença de hiperpigmentação acastanhada, a presença de hipopigmentação e a presença de áreas atróficas. Uma coisa interessante que eu, ao revisar tudo para conversar com vocês, eu vi é que alguns autores, e aí são assim artigos um pouquinho mais antigos, eles defendem muito que a poiquilodermia
pode ter a ver com pacientes em que tem uma alteração de estrutura das fibras elásticas. E é como se essas fibras elásticas elas não tolerassem os raios ultravioletas. A gente sabe que principalmente é o ultravioleta A, né? Lembrando vocês que entra muito na derme e a gente consegue ter um fotoenvelhecimento. Daí que não é só um aspecto estético da pele ou um aspecto de fotoenvelhecimento, mas também é como se tivesse um padrão genético dessa formação dessas fibras elásticas. Então, acho que é uma coisa que mais lá na frente, à medida que forem estudando mais, a gente vai ter mais elucidação sobre isso. Em relação ao tratamento, quando chega um paciente no consultório dizendo assim, exatamente, porque os pacientes chegam muito como esse caso clínico de hoje, doutor, eu estou com uma mancha branca aqui. E, na verdade, nessa região supraioide inframandibular, é uma região que é muito protegida pelo mento e pela mandíbula do sol. Então, na verdade, aquele é o tom real do pele do paciente. Se você tiver muita dúvida clínica, você pode pedir para ver o abdômen do paciente, que provavelmente vai ser o mesmo tom, que são áreas que não são tão expostas. Já pacientes que tem no V do decote, já pacientes que tem nessa região lateral, região cervical lateral e na face, a gente já consegue fechar o diagnóstico de forma mais simples, clinicamente mais simples. Uma coisa interessante é que, como eu falei no início, alguns pesquisadores, eles falam da associação de rosácea e paquilodermia e até que ponto a rosácea e a paquilodermia, elas não seriam um overlap, não seriam um espectro, talvez, até de uma mesma doença. Mas a rosácea, ela tem vários padrões, tipo a telangiectase, que a gente tem a papulopustulosa, a gente tem a fimatosa. Mas todos esses padrões, existe uma tendência de um infiltrado perifolicular. Esse infiltrado perifolicular da rosácea é o que nos chama a atenção para essa doença, que é granulomatosa e que ela gosta muito de áreas que tem folículo. O pescoço, a gente é muito pobre em folículo, muito pobre. E tanto que a gente, quem está no R1 aí, sabe, está aprendendo que a gente não pode fazer peelings muito fortes, nem laser ablativo com a densidade muito grande do fracionado, justamente porque a gente vai queimar e a gente não vai ter uma reparação da pele. Então, seria meio impróprio a gente dizer que é um componente da rosácea paquilodermia, porque até que ponto a gente tem tanto folículo aqui que teria tanta rosácea aqui? Porque a gente não teria em outros locais se a gente fosse partir desse princípio. Então, parecem, na verdade, duas doenças, né? O que a maioria dos autores fala, e que tem um padrão de telangiectasia muito característico. Obviamente, a gente sabe que o paciente com rosácea precisa usar protetor solar, para a gente não piorar essas ectasias vasculares, e a da paquilodermia é diretamente relacionado aos raios ultravioletas. Em relação ao tratamento, me contem o que vocês fariam chegando uma paciente dizendo assim, doutora, eu estou com as manchas no pescoço, estou no V do decote aqui, muito incomodada. O que é que existe de tratamento? O que é que você poderia fazer para tratar isso? Vocês fariam o quê? Vocês pensariam em que tipo de terapêutica? Querem dizer? Fariam alguma coisa tópica? Sim ou não? Boa, Maria Angélica. Muito boa. A primeira coisa, se você perguntar assim para o paciente, boa, Cacá Dermato, exatamente. Hanna, exatamente. Os estudos, as maiores evidências científicas para o tratamento da paquilodermia é da luz intensa pulsada. E existe uma resposta boa. Boa, Sérgio. Existe uma resposta muito boa, mas não é 100%. Então, eu acho que uma das primeiras coisas do tratamento da paquilodermia é a gente reduzir expectativas do paciente e uma fotoproteção. Porque esse efeito cumulativo, obviamente, a gente vai tratar, mas essa paciente é como se ela fosse uma fotossensível. Então, normalmente eu gosto muito de passar para essa região de pescoço e veio do decote, FPS 99. Eu não passo com cor, não sei, gostaria da opinião de vocês, justamente porque é um local que bate a roupa e acaba manchando, mas eu acabo passando
um protetor solar com FPS bem alto, porque eu acho que, inclusive, é mais difícil do paciente reaplicar esse fotoprotetor do que o paciente, do que no rosto. Então, a primeira coisa é instituir a fotoproteção solar. Então, a fotoproteção, o ideal, já que já tem fotodano, não usar FPS 30, tá, pessoal? FPS 30 é para adolescente com acne. Mas se a gente está diante de um paciente que tem um fotodano aí, a gente já tem que lançar a mão de 50 mais. E 70 mais seria o ideal. Primeiro passo. A segunda coisa é lançar a mão das tecnologias. Evitem os cremes. Quando o paciente acha que um creme para o pescoço vai clarear alguma coisa, eu explico que esses cremes eles não são potentes e que os cremes só são para deixar o trofismo da pele bom, para hidratar a pele. Mas eles não têm uma capacidade de clareamento, de despigmentação tão importante. Exatamente, Maria Angélica. Exatamente. E eu passo e acabo conseguindo, eu acredito que vocês também, a gente consegue uma adesão, porque eu explico, ó, vamos começar só aqui, por favor, para a gente começar a ter conseguir tratar. E aí a gente vai conversar com o paciente e dizer assim, olha, o que você tem não é só na epiderme, que eu vou conseguir clarear passando um creme clareador, você tem alterações de epiderme, mas de derme também, eu preciso usar tecnologias. E aí, se a gente for olhar, como todo mundo disse aqui, a tecnologia que é mais estudada é a luz intensa pulsada. Lembrando que a luz intensa pulsada são raios não colimados, mas é uma tecnologia muito boa, porque diante da fototermólise seletiva, a LIP ela tem uma atração muito boa para a hemoglobina, que é uma das coisas que a gente quer destruir, e tem também para a melanina. Então a gente consegue destruir. Não é um laser, é uma luz, mas que a gente consegue. E, em média, quantas sessões vocês acham que um paciente com a poiquilodermia, como do caso clínico de hoje, vocês proporiam? Porque muitas vezes o paciente pergunta, certo, mas quantas sessões eu vou precisar? E às vezes a gente sabe toda a teoria, mas a prática às vezes fica difícil. São 6 a 8 sessões. Eu sempre explico ao paciente, olha, são 6 a 8 sessões de luz intensa pulsada. Se a gente clarear antes, ótimo, a gente ganhou. Então, a gente já conseguiu ganhar tempo. Mas eu já preparo ele, o paciente, que a gente tem que fazer realmente mais sessões. Em média de 6 a 8 sessões de LIP, tá? A gente faz. É uma coisa muito interessante que Marco Antônio está perguntando aqui. O protetor solar físico, igual para a rosácea, que também é pele sensível, não precisa. A rosácea, ela na verdade, ela é uma pele muito sensível, muito reativa. A sensibilidade dela não é só o queimor e o ardor, é também fazer um rebote de eritema, que o paciente com rosácea já fica mais tenso em relação a ficar mais vermelho. Mas não é tanto. Na verdade, a gente pode passar até protetores solares, como eu falei, o FPS 99, que é mais oleoso, porque essa área, como tem menos glândula sebácea, o pescoço, vai acabar dando uma hidratada. Então, eu sempre explico ao paciente que um FPS um pouquinho mais alto vai hidratar e a gente vai conseguir ter uma fotoproteção, porque nesse caso, a gente não quer só destruir vaso no tratamento do laser, a gente quer clarear. E cada percentagem, a gente sabe que o FPS 99 e o protetor FPS 100, eles têm quase 99% de fotoproteção. Então, a gente ganha 1% aí para tentar ajudar. E aí não seria o corpo todo, né? A gente faz mais uma conduta local. Então, se eu fosse sugerir a vocês, acima de 70 prescrevam, porque não vai adiantar vocês fazerem muito LIP e o paciente não está fazendo fotoproteção. A gente acaba hiperpigmentando, fazendo telangiectasia de novo. Pode-se fazer outros lasers? O que é que vocês acham de outras terapias tirando luz intensa pulsada? Alguém já tentou alguma coisa? Sabe, a gente pode lançar mão de várias coisas. A gente pode lançar de laser fracionado não ablativo. Exatamente. Quando o pescoço e colo tem que ir devagar, porque pode zerar. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com os lasers que a gente vai usar e a luz que a gente vai usar. Porque todas as células tronco que vão fazer a reptilização, elas vêm dos folículos. Então, a gente precisa
não queimar tanto a pele para dar tempo deles se encontrarem. Porque se não se encontrar, para fechar, para revitalizar, que é em média até 14 dias, vira uma úlcera. Então o paciente começa a abrir quadros de feridas no pescoço e no colo. Então é muito importante pensar menos. Uma coisa que a gente pode fazer é fazer outras tecnologias. Por exemplo, pode-se lançar a mão do laser fracionado não ablativo. Pode-se lançar a mão de um laser ablativo, mas com uma densidade, ou seja, uma distância dos pixelzinhos muito maior. Porque lembrar que é pescoço. A gente não pode fazer com a mesma densidade de rosto. Uma coisa que a gente não tem tanto sucesso é com o peeling. Fabrício está falando, a gente até aprende muito, assim, que pigmento a gente vai tirar com peeling, mas a gente não consegue, assim, o principal da poiquiloderma adesivata é a telangiectasia. Atentem que quando eu falei da dermatoscopia, os 4 padrões dermatoscópicos que saiu do mais novo estudo frequentes, ele só fala de padrão vascular. Então, o que a gente precisa para melhorar aquela poiquilodermia, a primeira coisa é destruir vaso, e a gente só consegue com tecnologia. Mas o peeling a gente pode ter uma melhora de textura de pele, porque a gente tem uma degradação de fibras colágenas e elásticas também, principalmente as elásticas. Então você pode fazer um peeling, mas não com aquela intenção que a gente tem de clarear muito, ou como a gente faz numa dermatite ocre, ou faz numa púrpura pigmentosa, ou numa olheira com tio glicólico, não é muito, a gente não consegue alcançar esses pigmentos. Então, mais assim seria a fotoproteção e tecnologia, a LIP principal, por ter mais respaldada em estudo, mas se você não tiver, você pode lançar mão de lasers ablativos fracionados e fracionados também não ablativos. Pode ser usado também laser, por exemplo, como KTP, pode ser usado também o laser PDL. Então, a gente tem outros lasers que podem ser usados justamente por causa das curvas que a gente sabe do laser, que vai pegar sempre vaso, hemoglobina e sempre melanina. Uma coisa muito boa que perguntaram aqui, que a Cacá perguntou, os agentes orais antioxidantes também valem? Valem. Na verdade, quando a poiquilodermia toda é por um efeito de dano principalmente solar. E aí, se você usa os antioxidantes orais como o polipódio, o piquenogel, a gente consegue, na hora que existe um pouco de agressão nessa pele que já está alterada, a gente consegue parar um pouquinho. Então, é considerado como se fosse uma doença fotossensível. A gente acaba lançando mão, sim. Eu, normalmente, eu não sei vocês, eu acabo lançando mão do paciente tomar quando ele vai sair de casa, ou vai fazer uma caminhada. Eu acho aqui, pelo menos, é um pouco caro o polipódio, então, dependendo do paciente, eu faço uma eleição do que a gente pode fazer naquele momento. Então, assim, por exemplo, férias, usa todo dia. Época que vai sair, ou então locais, por exemplo, no sul do país, que a gente sabe que escurece mais cedo, agora no inverno, já não precisa tanto. Então, eu faço muito essa dosagem. Eu acho que a dermatologia e a medicina em geral, para essas patologias que têm piora sazonal, como o melasma, como a poiquilodermia, como várias por causa da incidência solar, a gente vai começar a ter protocolos só no verão. Não é só protocolo de laser, protocolo de ácido tranexâmico, protocolo de polipódio, sabe? Porque luteína, a gente vai acabar achando que nesse momento é que a gente precisa mais, diante da incidência solar. Aqui onde eu moro, é verão o ano inteiro. Então a gente acaba ofertando mais ao paciente, mas acaba encarecendo bastante a receita. E se ele acha muito caro a receita, eu acabo dizendo assim, foca no protetor solar e vamos focar na tecnologia. Depois que a gente parar a tecnologia, a gente faz protetor solar e eu inicio os antioxidantes orais. Não sei se vocês fazem assim também. Deixa eu contar para vocês também em relação a microagulhamentos, outras tecnologias de agulhas finas, que a gente PCA, tudo. Tudo que a gente, obviamente, leva a uma injúria programada, e se a gente lembrar do IPCA, ele também libera TGF-beta, então por isso que ele é um procedimento clareador, muito utilizado em pacientes de fototipo elevado. Então, pacientes que vocês têm fototipo 4, você pode usar IPCA tranquilamente.
O maior cuidado é justamente porque a gente só está agindo muito mais aí, mas na questão da hiperpigmentação. E vai também agir um pouquinho nas áreas de atrofia, essas áreas arredondadas atróficas. Mas na questão dos vasos, a gente não acaba não agindo tanto. Então a gente não consegue ter tanto sucesso. Existe uma melhora. Obviamente, se o paciente só puder isso, vai ser lançado mão para aguardar a resposta, mas pode ser realizado. A gente sabe, fica um pouquinho caro, mas é uma coisa que pode ser adicionada também antes do protetor solar, é a vitamina C, que ela acaba otimizando a fotoproteção e também age como antioxidante de dano solar. Então, a vitamina C, como a gente consegue passar em rosto, pescoço e colo, quando o meu paciente já faz uso, ou ele tem uma possibilidade de fazer, eu também acrescento como terapia. Mas a terapia mesmo, a gente tem que explicar muito, é o protetor solar e a tecnologia, porque a gente vai direto nas alterações. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém já precisou biopsiar alguma poiquilodermia civátia ou conseguiu fazer o diagnóstico de forma tranquila? A Alessandra está perguntando, será que o ácido tranexâmico oral funcionaria como rosácea? Na rosácea nunca tentei, eu também nunca tentei. O tranexâmico, ele é assim, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa, eu tenho um hábito muito grande de usar tanto em hiperpigmentação do melasma, como todo mundo, mas também em hematomas. Então, assim, eu gosto bastante do ácido tranexâmico, e a gente usa na dermatologia numa dose muito baixa, que não tem nada a ver com a ginecologia, que usa para a questão de hemorragia uterina. E para a dose que a gente usa, ela é muito segura. Eu acho que a gente vai acabar tendo alguma notícia de ácido tranexâmico, sim, mas eu não sei se para rosácea seria, talvez. Doutora Alessandra perguntou aqui, tópico para o dia a dia, além de protetor solar, que você usa vitamina C. Para rejuvenescimento, eu uso umas marcas que é azul, eu não posso dizer aqui o nome, qualquer coisa eu mando por direct, que eu uso para rejuvenescimento do pescoço e colo, mas para esse tipo de paciente com poiquilodermia é vitamina C e fotoproteção solar acima de 70. É o mais importante. Ácido, nada disso, você só vai gerar que o paciente gere uma desistência do tratamento mais perto. Também faço uma orientação muito importante, que é a orientação de não passar perfume no pescoço. Então, como existem estudos falando dessa fototoxicidade, talvez até de uma fotossensibilidade, eu explico ao paciente, muito paciente tem mania de passar perfume aqui, eu sempre solicito ao paciente que não utilize mais, que pode utilizar no cabelo, na roupa, mas que não use nessas regiões, porque existem estudos que sugerem que existe uma piora e um aparecimento da poiquilodermia com o uso disso. Eu acho que foi isso, né? Eu adorei a participação de vocês, de Alessandra, de Cacá, de Maria Angélica, de Fabrício, de Marco Antônio. A gente pode usar, Marco Antônio, em relação a gente não precisa usar um protetor solar físico. O físico, as duas grandes indicações do protetor solar físico é quando a gente está com a criança de 6 meses a 2 anos e quando a gente faz terapias ablativas no rosto, porque a gente sabe que os químicos são micropartículas para poder ser a cosmética ser melhor, então pode fotossensibilizar o paciente, pode sensibilizar o paciente. Então a gente acaba usando mais o físico, mas você pode usar o químico com alto FPS, porque o químico com alto FPS ele ainda é oleoso, então parece um físico. Eu entendo a associação, mas não é, ele tem componentes químicos também. Deixa eu ver se tem mais alguém com alguma dúvida. Sérgio, obrigada também, viu, Sérgio, pela participação. Se a gente for olhar a poiquilodermia nos livros, tem duas linhas só. Então, eu tentei trazer um resumo de doutorado, dos artigos mais recentes, para tentar acrescentar um pouquinho, mas tem muito pouco escrito nos livros. Eu olhei em livros de cosmetria e laser, eu olhei nos livros principais daqui no nosso Brasil. Então, assim, não tem o que a gente gostaria de ter, mas tem vários estudos. Eu vou agora colocar nos stories o artigo que fala da dermatoscopia, para quem depois puder ter um tempinho, e a imagem dizendo o que era cada padrão que eu falei aqui, que foi a novidade da publicação dos últimos tempos de poiquilodermia.
tá certo?